Saia da caverna. Esse tema ele não é literal, mas ele é espiritual. Existem alguns lugares que o Senhor quer nos tirar, reposicionar a nossa vida e colocar a gente na direção certa. Sabe por que eu amo a Bíblia? Porque o Senhor, Ele não esconde os pecados dos grandes homens de Deus que um dia pecaram. Ele não esconde as angústias, os momentos depressivos e os momentos de crise que alguns passaram. Nós vamos ver a história hoje de Elias, que foi um grande homem de Deus, que não provou a morte. O Senhor o levou antes que ele provasse a morte. Elias, um grande homem que foi usado em muitas situações de uma forma extraordinária. Mas nós vamos ver que esse homem, ao mesmo tempo que ele foi muito usado, teve um momento da sua vida que ele sentiu depressão, ansiedade, angústia e momento de parar, e vontade de morrer, de tirar a sua própria vida. Quando nós olhamos isso, nós podemos ver que quando nós sentimos isso é do homem, isso é humano. Mas sabemos que na nossa fraqueza, o Senhor se aperfeiçoa sobre a nossa vida, o Senhor trabalha em nossas fraquezas. Eu quero dizer para você que o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Ele quer fortalecer a tua vida, Ele quer fortalecer você no meio das suas fraquezas. Ele tem direção para você. Olha que situação. Elias, em determinado momento, um pouquinho antes dessa passagem, ele estava num confronto muito conhecido, que era Elias contra os 450 profetas de Baal. Baal, ele era um dos deuses que a rainha Jezabel cultuava e adorava. E eles entraram num desafio, que o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Aí vamos lá, eles preparam um altar. Elias contra 450, preste atenção. Elias contra 450. Então Elias faz assim: então orem, clame primeiro. Se Baal responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. Mas se o Senhor, Deus Todo-Poderoso, responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. E sabe a sentença disso? Era a morte. Se Baal não respondesse, os 450 profetas, eles seriam condenados à morte. Se o Senhor não respondesse, Elias seria morto. Então Elias, com tamanha confiança em Deus, ele fala assim: então clame. E eles começam a se cortar, clamar, invocar, e um dia inteiro eles clamando e nada acontece. Elias, quando chega a sua hora de clamar, ele não apenas clama, mas antes de clamar ele vai e molha o altar, ele encharca o altar, e aí ele clama a Deus. Deus responde com fogo, o altar é consumido. A sentença daqueles 450 profetas foi a morte. Quando Jezabel fica sabendo disso, e aqui nós entramos no texto que nós lemos, ela fica furiosa, e ela fala assim: eu juro pelos deuses, se amanhã nesse mesmo horário eu não fizer com você, Elias, o que você fez com os 450 profetas. Aí vem a ameaça. Você sabe qual foi a postura de Elias? Ele teve medo e foge. Ele sozinho contra 450. Ele enfrenta. Uma rainha se levanta e fala: eu vou te matar. Ele sente medo e foge. Isso nos ensina algo, porque tem momento que você já se sentiu forte na vida, aquele momento que você estufa o peito e fala assim: pode vir tudo, pode aparecer a dificuldade. Talvez você ficou desempregado, algum momento da sua vida você se levantou e falou assim: não, isso aqui é fichinha, Deus está comigo, eu vou vencer, as coisas vão acontecer. Você vai para cima e dá certo, a porta abre,
Você passa a ganhar mais dinheiro que você ganhava antes. Mas aí de repente vem um desafio aparentemente menor, mas te coloca medo. Existe o medo que protege, existe o medo que te destrói. Qual é o medo que protege? Por exemplo, você está lá para fazer uma compra. Quem aqui já foi tentado para gastar mais do que ganha? Diga um amém. Você está lá dando um rolê no shopping. Aí você fala, não, eu só vou para passear. Aí você bate, vê um tênis. Parece que eu vi essa cena esses dias. Não posso falar quem, senão compromete meu Vale Night. Aí, nossa, que tênis lindo, não sei o quê. E como o filho, 4 dias na casa da avó, você não quer estragar o rolê. Ah, amor, vê aí, você quer mesmo? Ah, eu gostei, não sei o que. Ah, se eu fosse o seu, eu esperava, comprar na internet mais para frente. Ainda bem que ela caiu no golpe, né? Você é tentado a gastar às vezes mais do que você não pode. Esse medo te protege para você não entrar enrascado. Quando eu estava prestes a casar, pense em alguém que tinha medo de casar errado. Porque eu vim de experiências familiares que me machucou muito. Com 8 anos de idade, meus pais se separaram. Minha mãe já tinha tido um casamento antes. Depois teve outros relacionamentos e não deu certo. Meu pai, da mesma forma. Eu tinha medo de casar e dar errado e viver o que os meus pais viveram. Que eu vi meu irmão vivendo. Que eu vi minha irmã vivendo. Que eu vi minha avó vivendo. Eu estava na reta final, a gente noivo, já junto quase 3 anos, entre namoro e noivado, estava perto de casar. Eu ainda olhava para ela e falava assim, amor, quero casar com você, mas estou com medo de descobrir algum BO seu que você não me contou ainda. E eu orava para Deus e falava, Senhor, me revela, se tem alguma coisa, me mostra, porque eu não quero casar errado. Existe o medo que protege a gente, sim ou não? Mas tem o medo que destrói a gente. Tem medos que nos cercam e que nos rondam, que esse acaba com a nossa energia, com a nossa saúde emocional, com a nossa força, com a nossa fé. Porque o medo, ele é o oposto da fé. A fé, quando ela invade teu coração, ela te torna alguém muito forte, sabe? Alguém que realmente vai fazer você romper coisas que você nunca rompeu e viver histórias que você nunca viveu. Mas o medo, ele é o antídoto da fé. E quando o medo invade teu coração, meu querido, ele começa a impedir você de viver coisas maiores. O Dr. Jonatas Leone, ele diz assim, a mente mente. A nossa mente mente. Quem aqui algum dia já teve uma paranoia dessa? De repente você tem tanto medo que um filho morre, que a mãe morre, que o pai morre, que alguém morra, que aconteça algum acidente, que alguém fique doente, que alguém aconteça alguma coisa, que você já começa a sofrer com a situação antes mesmo dela acontecer. Você já começa, parece que visualizar algo dando errado lá, e aquele medo invade o teu coração, você fica até angustiado. Quem já teve alguma paranoia assim alguma vez na vida? Você tem medo de quebrar, você tem medo de perder o serviço, você tem medo de ficar passando fome, você tem medo de muita coisa, e isso invade o teu coração de tal forma, sabe, faz você ficar angustiado, ficar mal, te paralisa. Só que 95% dos nossos medos, eles nunca vão se tornar realidade. Nós tememos por coisas que às vezes nós nunca vamos enfrentar. Você quer ver uma experiência que aconteceu esses dias e me fez pensar? Está no jeito aí? Coloca para mim o peixe. Apaga a luz aí um pouquinho para a galera enxergar melhor. Quem lembra algumas semanas atrás do peixe diabo? Quem viu o peixe diabo aí? Apareceu essa foto, o peixe diabo saiu
das profundezas dos mares. E aí começou as teorias. É o fim do mundo. Está acontecendo alguma coisa lá embaixo. Por que esse peixe está subindo para cima? Alguns foram até além e falaram: é reencarnação de Leviatã, aquele monstro que a Bíblia fala que vai acabar com tudo. É o Leviatã. Aí todo mundo preocupado com os rumores. É o final dos tempos. Eu lembro que meu filho falou: pai, olha o peixe que apareceu. No outro dia, publicaram essa outra foto. O peixe, na realidade, 6 centímetros. A gente se assusta com muita coisa, aparentemente. Pode ligar as luzes agora. A gente se assusta com muita coisa, aparentemente. As notícias, quando ela bate, mexe com a gente. Mas na realidade, tem medos e temores que eles nunca vão se tornar realidades na nossa vida. Elias, Deus tinha um propósito para Elias. Deus tinha algo para Elias. Se Deus livrou ele, respondeu ele com fogo, diante de 450 profetas, Deus também o guardaria de Jezabel. Mas nós somos seres humanos, passíveis de medo, de temores, de sentir a nossa alma angustiada. E nós olhamos aqui e vemos uma coisa: Elias, ele teve medo e fugiu para o deserto. Quando chegou a Berseba de Judá, ele deixa o seu discípulo, olha isso, ele deixa o seu discípulo e anda um dia, para onde? Para o deserto. Repete comigo assim: tem deserto que Deus nos leva, mas tem deserto, sou eu que entro nele. Tem desertos da nossa vida que é Deus que nos conduz para lá, para tratar o nosso ego, para tratar o nosso orgulho, para tratar o nosso eu, para forjar um caráter. Tem desertos que nós não temos dúvidas que Deus nos colocou lá. Poderia relatar para vocês muitos desertos que Deus me colocou, para me tornar um marido melhor, para me tornar um pai melhor, um líder melhor, alguém melhor. Desertos que eu enfrentei durante anos da minha vida para forjar um pastor melhor. E eu não tenho dúvida que foi Deus. Quando nós conversamos hoje, as pessoas falam: nossa pastor, que bênção que é a igreja, como que a igreja, né, ela tem uma visão clara para onde ela está indo e tal. Eu converso, aí eu paro e penso, falo: gente, é a mesma coisa de 10 anos atrás. A visão nunca mudou. Mas por que não funcionava e funciona hoje? Porque existem desertos que Deus fecha as portas, que Deus trava tudo para firmar o seu coração, para moldar o seu coração. Então eu acredito que existem desertos que o Senhor nos conduza para lá. Mas eu posso garantir para você que muitos deles nós entramos. Elias diz que ele vai ao deserto. Você está mal quando você está angustiado, quando você está com medo, quando você está abatido, quando você está depressivo, quando você está com crises. Muitas vezes não é Deus que está te conduzindo para um deserto, você está entrando nesse deserto, você está caminhando para lá. Tem desertos que você vai nele, não é Deus que te coloca lá. E olha que coisa, quando isso acontece com Elias, a gente vê um quadro muito claro de alguém que está depressivo, porque a oração dele, ele fala assim: já tive bastante, tira a minha vida, Senhor, eu não sou melhor que os meus antepassados. Então a gente vê muito claro nessa declaração, alguém que se vê menor do que era, e alguém que perdeu a vontade de viver. Eu sinto que Deus quer falar com pessoas aqui nessa noite.
pessoas que estão vivendo quadros de lutas, de medo, de crises, que muitas vezes estão sentindo que perdeu o gosto pela vida. Eu sinto que Deus quer falar com pessoas que estão aqui nessa noite, que você já pensou muitas vezes assim: puxa, a minha vida perdeu a graça, parece que a minha vida perdeu o sentido, parece que a vida se tornou, quando você enxerga para ela, mais cinza, não tem graça, não tem cor. E acompanhado disso um sentimento de inferioridade, acompanhado disso um sentimento que você é menor que todos. Eu quero dizer para você que quando o Senhor se manifesta e Ele nos mostra isso, é porque Ele tem cura para as nossas vidas, Ele tem cura para as nossas almas, Ele tem renovo para os cansados. Eu quero dizer para você: Deus tem renovo para você, para a alma cansada. Elias, quando ele chega nessa situação, queridos, não dá para acreditar, né? Quando isso acontece com o ser humano, quantas pessoas que você olha e fala assim: olha, não dá para acreditar o que aconteceu com essa pessoa, ela era tão forte, ela tinha tanta força, ela estava de pé, o que aconteceu? Essa pessoa apagou. Talvez nós podemos olhar para Elias e pensar a mesma coisa: meu Deus, o que aconteceu? E é aqui que a gente vê o agir de Deus, porque um homem tão grande passou por problemas como nós passamos, como nós sentimos. O texto diz assim no versículo 5: depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Então ele chega, ele está pedindo a morte, ele está mal, ele está cansado. Ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. É aquele quadro clássico de alguns que estão tão desgostosos pela vida, que o lugar que ele mais quer ficar, sabe onde é? No deserto. Porque o deserto é um lugar onde você não vê ninguém, você não encontra ninguém e não fala com ninguém. É aquela situação da sua vida que você não quer contato com as pessoas, que você não quer ver ninguém, que você quer ficar sozinho. Quanto mais isolado, melhor. E outro lugar que essa pessoa, quando está nessa situação, é o quê? A cama, deitado. Eu não tenho força para levantar, eu quero ficar quietinho aqui. Você perde a motivação de levantar pela manhã, você perde o gosto de fazer aquilo que você ama. Elias chegou nessa situação e Deus vem e diz assim: levanta-se e coma. O texto seguinte diz: Elias olhou ao redor e ali, junto à cabeceira, havia um pão assado, olha isso, sobre as brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha isso. Ele estava no seu pior momento. Deus envia um anjo, prepara para Elias um pão assadinho, quentinho, em cima de brasas, e um jarro de água. Ele come, bebe e deita. Você precisa entender algo: por mais que você esteja mal, Deus cuidará de você no dia em que você estiver sem forças. Haverá provisão do céu sobre a tua vida no dia que você se sentir sem forças. A sensação é que nós estamos sozinhos. Você pode estar no deserto, você foi para lá porque você não quer ver ninguém, mas existe um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares. E não é porque você está passando um momento difícil que Deus virará as costas para você.
Não é porque você está se sentindo menor que Deus virará as costas para você. Não é porque você está num momento de angústia, perdeu, parece que a cor, a vida para você, que Deus virará as costas para você. Aqui está um exemplo clássico que nós podemos se inspirar. No momento de maior dificuldade, no momento que Elias só tinha vontade de ficar deitado, ele não tinha vontade de ter contato com ninguém, ele se sentia menor, Deus cuidou dele no pior momento da sua vida. E eu quero dizer para você uma coisa: você pode estar passando dias difíceis, mas é nesse momento que você provará do cuidado, da provisão, daquilo que Deus preparar para você entender, você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. É aquele momento que você está sem força nenhuma e você olha e fala: puxa, eu não tenho vontade nem de estar na igreja, eu não tenho vontade nem de orar, eu não tenho vontade de fazer o que Ele me chamou para fazer. Mas mesmo assim, Deus vem e cuida de você, porque Ele entende o teu coração, Ele entende o teu pior momento, Ele entende as tuas dores, Ele entende o que você está passando, porque Ele não é um Deus que nos fez e nos jogou, mas Ele é um Deus que cuida da gente no pior momento da nossa vida. Versículo 7 diz: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. O que Elias faz? Ele vai, olha para o lado, vê o pãozinho quente e a água, ele come, bebe, e ele avança? Não, ele deita de novo. Ele estava sem força ainda. O anjo volta de novo, toca nele e diz: levanta e coma, pois a sua viagem será longa. E olha o que acontece. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Isso nos ensina algo, que vai ter a primeira vez que Deus vai te entender, Ele vai cuidar de você. Você vai estar sem força, você vai voltar a deitar de novo. Deus, Ele não vai te abandonar, Ele vai voltar e Ele vai continuar cuidando de você. Mas vai chegar uma hora que Deus vai cuidar de você, mas Ele também vai te dar uma direção. Ele vai cuidar de você, mas Ele vai falar para você: levanta. Chegou a hora de você se colocar de pé. Levanta, chegou a hora de você se posicionar. E eu creio que Deus está falando isso para a gente nessa noite. Tem gente que está passando tempos difíceis, mas Deus está querendo dizer algo para a gente: eu estou cuidando de você, eu estou te alimentando, mas você precisa entender, chegou a hora de se levantar, chegou a hora de se colocar de pé, chegou a hora de tomar uma posição, chegou a hora, porque o que eu tenho para você não acabou, o que eu tenho para você é muito maior do que essa fase que você está passando. Eu sinto Deus nesse lugar, eu sinto Deus falando com vidas aqui. Levanta, levanta, chegou a hora. Ele já te provou que está com você, porque acompanhado de todos esses sentimentos vem o vitimismo. Olha, como que está difícil para mim, como está complicado para mim, mas chega uma hora que Deus entendeu tudo isso, e é a hora que Ele fala para você: eu já te entendi, eu compreendi o que você está passando, agora você precisa compreender o que eu tenho para você. Levanta, levanta, ei, levanta, coloca de pé, vai, come de novo. É hora de você comer, se alimentar, é hora de você se levantar, porque a jornada que você vai viver vai ser longa. Elias, vai, coma. E ele come, ele bebe. E o texto diz: fortalecido, ele se levanta e vai para a caminhada. Porque tem hora que você vai se sentir fraco, sim, você vai se sentir desanimado, sim, mas quando você obedece a ordem, come e se levanta, a força virá do alto sobre a tua vida. Você sabe o que eu sinto? Eu sinto uma palavra muito clara de Deus aqui nessa noite. Deus está reposicionando você novamente. Deus está organizando a tua vida de você novamente. Deus está recolocando você no lugar certo novamente. Elias, quando ele passa por um momento difícil, ele perde a rota.
Ele vai para o deserto, ali não era o lugar dele. Ele perde a rota. Ele está cumprindo o seu chamado, mas quando ele sente o medo, ele perde a rota. E Deus faz o quê? Reposiciona ele no lugar certo. Deus reprograma a vida dele. Eu tenho uma palavra para liberar para teu coração. Deus está reprogramando histórias, Deus está reprogramando vidas, Deus está acertando o teu roteiro, Deus está alinhando a tua história, Ele está colocando você na direção certa novamente. Talvez você perdeu o eixo, você perdeu a mão em algum momento da sua vida. Deus está reestruturando a tua vida, reorganizando a tua história, te colocando você no caminho de novo. É aquele momento que você acha que nunca vai ter jeito, mas Deus fala para você: eu tenho o poder de reorganizar a tua história, de colocar você no caminho certo novamente. Elias se levanta, e ele caminha 40 dias e 40 noites para onde? Para o Monte Horebe, o monte de Deus. No versículo 9 diz: ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias está no lugar certo, com a atitude errada. Ele estava no monte onde Deus pediu para ele estar, mas ele entrou onde não era para entrar. Você pode estar no lugar certo, com o coração errado, com a disposição errada, com a atitude errada. Você pode estar aqui, você está no lugar correto, Deus te trouxe até aqui, Deus te conduziu até aqui, você está no lugar certo, mas você pode estar com o coração fechado, você pode estar com o coração indisposto, você pode estar com a atitude errada, você pode estar todo armado, todo fechado, todo incrédulo. Então você pode estar sim no lugar errado, no lugar certo, com a atitude errada. Elias estava no monte certo, mas dentro de uma caverna. Deus fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele vira para Deus e fala assim: Senhor, eu tenho sido fiel à tua palavra, eu tenho te honrado, eu tenho cumprido o que o Senhor pediu para mim fazer, mas o povo de Israel se desviou, o povo de Israel perdeu o temor, o povo de Israel quebrou todos os teus altares, o povo de Israel se perdeu. E sabe o que estão querendo fazer comigo, Senhor? Eu sou um dos únicos que sobraram, que prega a verdade, e eles estão querendo me matar também. Deus fala assim para Elias: saia dessa caverna e vai para o monte. Deus está falando para você: saia dessa caverna agora, saia dela agora, sai desse lugar, sai desse lugar que você entrou, que não era para ter entrado, saia dessa condição que você está se colocando, saia dela. Elias, vai para o monte, porque a minha presença passará para lá, a minha presença estará lá. O teu lugar não é dentro da caverna, é no monte, onde a minha presença está. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar aqui hoje. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está tratando com a gente hoje. Tem pessoas que se enfiaram em lugares que não era para estar. Você era para estar no lugar da presença, e você está no lugar escondido. Mas Deus fala claramente para você essa noite: saia do lugar aonde você se enfiou. Aí não é teu lugar. O que eu tenho para você é muito maior, Elias. O que eu tenho para ti não acabou. O que eu tenho para você não se encerrou por aqui, Elias. Saia desse lugar. Você sabe o que eu sinto Deus, eu sinto uma presença nesse lugar aqui. Deus está falando para a gente o seguinte: volte
para o lugar onde eu mandei você estar. E é tão incrível que, olha isso, no versículo 11, diz assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Quando você está no lugar certo, com a intenção certa, posicionado onde Deus te mandou, o Senhor vai passar por ali. O que Deus queria dizer para Elias é: Elias, eu vou passar, e se você estiver dentro da caverna, você não vai me ver. Gente, isso é muito forte. Você pode estar aqui dentro, Deus está manifestando, mas se você estiver com a condição errada, você não vê Deus trabalhando. Deus está falando: ó, o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12: depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de suave sussurro, e Deus ali estava. Isso nos ensina algo. Quando nós nos aquietamos, Deus fala. Quando o medo aquieta, quando a ansiedade aquieta, quando a preocupação aquieta, Deus se manifesta. Quando você está no lugar certo, os seus temores e os seus tremores fogem, e a presença vem sobre a tua vida. Eu sinto que Deus estava falando assim para Elias: Elias, se você estiver no lugar certo, eu vou te dar uma experiência nova, e a experiência nova será o selo de tudo aquilo que eu já te disse um dia. Deus quer nessa noite dar experiências para você, para selar tudo aquilo que Ele tem para você. Ele quer te dar experiências, não só de você ouvir falar, mas de você viver. Deus quer trazer na sua vida a mesma consciência que um dia Jó teve, e ele declarou: olha, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te ver. Deus quer dar experiências de renovo, de enchimento, de preenchimento e direção para a tua vida, para você ter a convicção que Deus está com você, e o que Ele tem para você ainda não acabou. Eu não vou resumir a história, mas você pode ler na sua casa depois. O final desse texto diz assim, que depois dessa experiência, o Senhor fala para Elias: Elias, agora volte, e você vai ungir Jeú como o próximo rei de Israel. A tua missão não acabou. Você vai voltar para lá e vai fazer aquilo que um dia você começou. Você vai voltar para lá e se posicionar novamente, porque eu tenho para ti, não está terminado, Elias. Você vai voltar para lá. E eu quero dizer para você, a mesma palavra vem sobre a nossa vida nessa noite. Isso não é voltar para um lugar, mas é voltar para um posicionamento. Sabe aquele homem forte que um dia você foi corajoso e hoje ele se perdeu? Deus está falando para você: você vai voltar para lá. Você ainda é esse homem, só é uma fase que você está passando. Deus está falando para você: sabe a mulher corajosa que você era, com fibra, com força, que colocava a casa para cima, que ajudava o seu marido, que arrumava as coisas, e de repente você está vivendo uma estação que você perdeu a força. Deus está falando para você: você vai voltar para lá. Você vai se posicionar de novo, você vai se colocar de pé de novo, você vai fazer aquilo que um dia você fez de novo. Você está entendendo? Deus está falando: você vai voltar a se posicionar novamente, no lugar onde você nunca deveria ter saído.